Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem e que reflete e analisa as questões ligadas às atualidades. Este é o episódio de número 43 e nele nós trocamos uma ideia, analisamos aí o que será do Enem esse ano, qual o futuro do Enem esse ano. Com tanta coisa aí acontecendo, o que é que vai acontecer com o Enem, esse exame tão importante para a vida de tantas pessoas que querem seguir aí suas carreiras acadêmicas e profissionais. Hoje na mesa estivemos aí na formação original mais uma vez, eu, Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano, nesse episódio que durou aí mais ou menos 1h15, 1h14, 1h15 minutos. Antes da gente entrar no episódio, recadinhos rápidos. Se você já nos acompanha há muito tempo e já aprende muito com a gente, e se nós contribuímos aí para o seu desenvolvimento intelectual, considere ser um apoiador. Lá no site apoia.se/historiante, você pode se inscrever e fazer uma doação a partir de R$1. E a partir de R$4 você pode fazer parte do nosso grupo secreto, onde nós veiculamos muito material exclusivo sobre as ciências humanas, sobre os possíveis temas de redação para o Enem e sobre atualidades constantemente, diariamente. Então, se você está afim de ter aí um contato maior com a gente e, além disso, aprenderem muito com o nosso material exclusivo, vai lá no apoia.se/historiante e faz a sua doação a partir de R$4. Bom, o episódio tá bacana, E aí, espero que vocês curtam, tenham todos uma excelente audição e simbora! Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem, as ciências humanas. Aqui presentes estão o Márcio Fabiano, a Lídia Verônica. Olá! O Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Hoje estamos aqui reunidos para refletir sobre o próprio Enem. Já refletimos sobre vários assuntos que podem vir a ser temas de redação para o Enem. E agora a gente vai refletir sobre o próprio Enem. Por que nós vamos refletir sobre o próprio Enem? Nós estamos dentro de um contexto de mudanças políticas, enfim. E recentemente algumas notícias apontaram para uma espécie de possível interferência na própria prova do Enem, na própria formulação dessa prova do Enem, Bom, antes de eu entrar nessas análises, eu vou fazer a leitura aqui de uma matéria que saiu no site chamado Bahia Notícias, aqui da nossa região, cujo título é Comissão criada para avaliar questões do Enem conclui trabalho. Criada em 20 de março, a comissão para decidir as questões que vão entrar no Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano já concluiu o trabalho de análise dos itens previstos. A comissão foi criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para fazer uma leitura transversal das questões do banco de dados do Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP informou que os resultados de análise não serão divulgados devido ao caráter sigiloso do Banco Nacional de Itens, o BNI, que é composto por questões que ficam disponíveis para aplicações do Enem. De acordo com nota técnica publicada pelo INEP, a comissão deveria identificar abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais e, com base nesta análise, recomendar que tais itens não fossem usados na montagem do exame deste ano. As recomendações ainda terão que passar pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP, que deverá emitir um contraparecer para cada um dos itens avaliados. A decisão final sobre o uso de tais itens no exame de 2019 caberá ao presidente da autarquia,
cargo que está sendo ocupado interinamente por Carlos Sampaio, que eu não sei se já caiu, né? Essa notícia, ela foi veiculada nessa sexta-feira passada, dia 5 de abril, e ela dá conta aí do final dessa análise feita por essa comissão. O que é que chama a atenção, né, gente? Bom, inicialmente o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que ia fazer uma espécie de análise prévia antes da aplicação, cujo objetivo era limpar quaisquer questões ideológicas que pudessem estar sendo utilizadas para, digamos assim, deturpar o objetivo principal do Enem, que era avaliar a educação básica. Só que aí nós temos um problema, né? De acordo com os principais educadores brasileiros, esse tipo de análise, ele basicamente é uma espécie de censura. Isso pode fazer com que o próprio exame ele perca em sua qualidade, coisa que ele vinha ganhando ao longo desses últimos anos, e podemos dizer que o Enem é um dos melhores exames existentes que tratam sobre a questão tanto da avaliação do ensino médio, como é que está, quanto da própria questão do acesso ao ensino superior. Nós precisamos lembrar que o Enem ele foi criado inicialmente para ser uma espécie de exame do ensino médio, para verificar, entender como esse ensino médio estava sendo construído, se os conteúdos estavam sendo passados de forma significativa, e principalmente fazer uma avaliação interdisciplinar ou transdisciplinar sobre o aprendizado do aluno. Então ele não ia falar apenas sobre matemática de forma isolada. Na verdade, ele iria fazer uma análise sobre como esse aluno ele consegue significar o conteúdo que ele aprende através dessas questões. Então o Enem ele veio ganhando muito nos últimos anos, e ultimamente com essas notícias, né, a gente fica meio preocupado com o que pode acontecer com o Enem. Além disso, nós estamos aí assistindo a uma dança das cadeiras em todos os ministérios desse governo novo, principalmente na questão da educação, e hoje estamos gravando esse podcast na segunda-feira, às 19 horas. A gente já sabe que o ministro Vélez caiu e assumiu um outro cara que eu não lembro o nome. Como é o nome dele? Weintraub. Fala o nome. Abraham Weintraub. Que eu não sei pronunciar o sobrenome, mas Kleber acabou de falar. Não, ele é olavista. No Twitter tá todas as informações sobre ele e todo o histórico dele na internet. Mais um querido seguidor de Olavo de Carvalho, que não tem formação educacional, né? Salvo engano, ele é formado em administração. Bancário. E o que será do Ministério da Educação com isso? Mas obviamente que a gente vai refletir sobre essas coisas, mas a gente precisa deixar uma mensagem inicial para você, que é o seguinte: jovem, entenda os processos políticos e sociais, mas mesmo assim, contudo, mantenha os seus estudos e mantenha o foco, porque o seu futuro está em jogo e você tem que pensar em você, principalmente nesse aspecto, tá? Agora sim, eu abro a palavra para essa mesa maravilhosa que vai fazer comentários aí. Olá, historiantes. Estamos aqui mais uma vez. Eu queria, como eu sei que Kleber, Lídia e Pablo vão falar muito do histórico do Enem, de como o Enem é importante, eu queria dizer o seguinte, gente, olha, não fica focado nesse desastre administrativo que nós estamos vendo, que está acontecendo no Ministério da Educação. Não. Procura se informar sobre o que está acontecendo, lógico, porque você é um estudante, você está formando seu pensamento crítico, certo? E você precisa saber das coisas para atuar no mundo. Mas o que eu queria dizer é, não fica preocupado como vai ser a prova. Te preocupa agora onde você está buscando as fontes do seu conhecimento, da sua informação. Vocês são de uma geração, eu já falei isso, que tem um privilégio enorme de não ter uma só fonte de informação. Hoje são várias. Há 30 anos atrás, quando eu estava prestando o vestibular, haviam livros em bibliotecas, nas bibliotecas nossas particulares, nas bibliotecas públicas e os livros da biblioteca da escola. Hoje, além de tudo isso, você tem tudo que está ofertado aí
nos canais de YouTube, streaming, né, nas redes sociais, nos canais de pesquisa. Aliado a isso, você continua com os livros físicos. Aliado a isso, você continua certamente com uma coisa sensacional, que é estar participando de um grupo escolar. Então, hoje minha fala vai ser toda assim para tocar você no seguinte: tá difícil, tá acontecendo muita coisa, tá. O Ministério não está sendo legal, o Ministério da Educação está sendo cruel, certo? Com todo o país, no sentido de que ele não define uma política clara, objetiva, certo? Para esses milhões de estudantes. E não são só vocês que estão aí prestes a, no final do ano, fazerem a prova do Enem. São todos aqueles que são atingidos pelas decisões ministeriais. É um ministério importantíssimo, uma espinha dorsal de um país tão continental como o nosso. Então eu quero voltar. Inclusive hoje a minha dica é de livro, presta bem atenção no final, minha dica de livro, que eu vou dar um livro que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com isso, mas que tem a ver com conhecimento, com a necessidade que a gente tem de entender esse mundo que nós estamos aqui vivos. Bom, mas tá certo, né? A gente tem que aliviar aí a barra do pessoal que já tem atenção do pré-teste, né? Do pré-prova, desculpa. Infelizmente, hoje no Brasil, ser uma pessoa consciente é um tanto quanto perturbador, né? Não dá para ficar em paz e ter conhecimento sobre o atual governo. Quase tempo. perigoso, né? É impossível, né? Você estar em paz e ter conhecimento do que está acontecendo no governo hoje. Mas, de todas as pastas, eu acho que eu vou batizar o Ministério da Educação como Mistério da Educação. Porque não se sabe o que acontece, né? Como houve apresentação dos projetos, né? Recentemente, acho que tem uma semana ou duas, e a deputada Tabata bateu de frente porque não existiam, né? Estamos em abril, né? Já estamos em abril e é um mistério que a educação no Brasil até agora. É um mistério. Botam pessoas desqualificadas, sem nenhum tipo de conhecimento, para definir uma pasta tão importante no Brasil, pautado apenas em desejos e pensamentos ideológicos, desculpa aí, gente, do nosso presidente, né? O pessoal que ele coloca lá é para poder, digamos assim, botar em prática as vontades dele sobre essa pasta, né? No caso do Enem, é ainda mais preocupante. O fato de que o presidente, né, vai contra o estilo da prova. Mas tem que se levar em consideração que o INEP, ele obtém, através da prova, muitos outros tipos de informação, além da pontuação de cada aluno. Ele obtém aí várias informações que futuramente servem para parâmetros de estatística e, enfim. É muito importante que o Enem não acabe, justamente porque ele coleta informações sobre conhecimento, sobre os tipos de aluno que fazem, a idade, se são sabatistas ou não são, por exemplo, né? Vários outros aspectos que o Enem colhe, né, informações a partir dos inscritos, né? E é muito importante que essa prova ela não deixe de existir, porque ela serve como pesquisa também, né, para o INEP. E o processo do Enem, que eu andei lendo, é um processo muito rigoroso. São especialistas em cada fase da escolha das matérias, do conteúdo, da elaboração das questões. São especialistas que vão analisar, vão corrigir, vão ver se cabe, se não cabe. Existe uma aplicação como teste, né, das questões elaboradas. Ou seja, se ela cabe naquele contexto. É estudado
a aceitação, enfim, existe tanta rigorosidade na construção do Enem. É uma prova muito séria para ser simplesmente menosprezado ou desprezado pelo atual governo. Independente da ideologia ou da questão do partido, né, da situação que fazia as provas na época do Enem anterior ao governo de agora, acho que eu embaralhei. Enfim, independente do partido anterior, o Enem ele sempre foi uma prova séria e tem que se levar em consideração, independente do partido, porque essa pasta ela não está ligada diretamente a partidos. Ela está ligada a uma questão que é princípio fundamental, né? Enfim, o que eu queria falar do Enem e da educação, que é preocupante, é que está se deixando de lado o que realmente é relevante para ser abordado na prova, para simplesmente atender a caprichos do nosso atual governante. É isso que eu penso, né? Devemos lembrar também, já que foi bem exposto aqui pelo professor Márcio, por Lídia Verônica, mas também devemos lembrar o seguinte, que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ele sofreu vários cortes nos últimos anos. E nesse ano de 2019, ele teve também um corte de 5 bilhões no orçamento. Para se ter uma ideia, esse corte faz com que o orçamento do MEC ele fique abaixo dos 100 bilhões de reais em investimentos na educação. A deputada Joyce Haussmann, ela chegou a dizer no Congresso de que investir mais dinheiro na educação era como se jogasse dinheiro num ralo. Era um dinheiro perdido. E aí temos um Brasil que investe 90 bilhões de reais na educação. E segundo dados do portal G1, portal da Globo, a educação fundamental gasta por aluno $3.800 no Brasil. E no ensino médio, $5.600. Para se ter uma comparação, o Brasil, aí que quer entrar na OCDE, as nações da OCDE gastam em média $8.700 no fundamental, ou seja, quase o triplo que o Brasil, e gasta $10.759 no ensino médio aí por ano, ou seja, mais que o dobro. Nós temos aí exatamente essa diferença na educação. E para as pessoas aí que concordaram com a deputada Joyce Haussmann, que ela disse que investir mais dinheiro na educação é jogar dinheiro no ralo, o Brasil investe 90 bilhões de reais. A França, que tem uma população que é praticamente 4 vezes menor que a do Brasil, digamos 3,5 a população, gasta 660 bilhões por ano em educação, ou seja, gasta 7 vezes mais que o Brasil, com uma população 3,5 vezes menor que a do Brasil. A Alemanha gasta 560 bilhões na educação, com uma população que é 2,5 vezes menor que a do Brasil. Ou seja, as grandes nações, as grandes economias no mundo, eles investem um valor absurdamente alto na educação, porque sabem que a educação é fator para reduzir violência, gerar empregos, estruturar a sociedade, ou seja, o investimento em educação não é algo que é jogar dinheiro no ralo, como disse, infelizmente, essa deputada. É literalmente investir, né, no caso. Literalmente investir no futuro de uma sociedade. E na questão do Enem, também não espero que esse governo não venha, como já exposto aqui na mesa, a fazer investimentos para que o Enem ele seja como uma educação bancária, como descrito por Paulo Freire, ou seja, que seja um Ctrl+C, Ctrl+V dos livros didáticos, que não venham a abordar os assuntos que estão aí permeando a sociedade,
seja apenas aquela prova em que você vai ser obrigado a decorar datas, saber capitais, grandes heróis e aí aprender a conjugação de verbos, apenas isso. É que eu acho muito errado a gente se comparar com países que estão no OCDE, por exemplo. Eles já atingiram metas há mais de 10 anos que o Brasil até hoje não. Como o acesso à escola, entre outras coisas, a erradicação do analfabetismo. Várias outras questões que esses países que estão nessa organização, eles já bateram essas metas há muito tempo. Então não dá para comparar com o Brasil. Eu acho injusto. Quando o presidente tuitou que o PIB, né, qual era a porcentagem do PIB que era gasto com a educação? Ele fez uma comparação com o PIB e os gastos da educação. É um erro. São 15%. 15%, né? E é um erro muito grande fazer comparação com o PIB de fora e o PIB da gente e o tamanho do Brasil. Você divide esse PIB pela quantidade da população e aí, botando nos dados, realmente na ponta do papel, não é muito. É muito pouco, como você falou aí, os dados referentes por aluno. Mas tem que levar em consideração que os gastos da educação não são só esses, né? Você tem bolsas, você tem pesquisa, você tem bolsa de pós-graduação, mestrado, entre outros projetos, amortização, né, de dívidas relacionadas à educação, empréstimos também relacionados à educação. Então, assim, o gasto total tem todas essas questões a serem levadas em consideração. Não só o preço pago por cada aluno, que é muito pouco, né? Então, assim, eu acho que se comparar com outros países é injusto e errado, porque a gente gasta muito menos, porque nós temos muito mais problemas do que eles para resolver. Só lembrando que o Brasil vai abandonar a OMC, Organização Mundial do Comércio, para tentar uma vaguinha aí na OCDE, mesmo não conseguindo cumprir nem 50% das obrigações. No ranking mundial, acho que a gente está eu não tenho certeza, eu vi uma tabela numa thread do Twitter, que, se eu não me engano, a gente está entre dos primeiros ao sétimo, né, vamos dizer assim. Eu acho que a 7ª colocação ou a 5ª, com o país que menos gasta na educação. Um país teoricamente rico, né? E tão plural, e, enfim, era um país a gente julga tanto a Venezuela, né? E a Venezuela erradicou o analfabetismo. Não existe mais. Cada cidadão anda com a sua Constituição no bolso, porque sabe ler, sabe recorrer aos seus direitos. Por quê? Tem conhecimento, mínimo que seja, mas tem. E o Brasil tem esse déficit. Então, não dá para se comparar com nenhum outro país, especialmente no tocante à questão do PIB. Porque se comparar o nosso PIB com outros países que têm vários problemas já resolvidos e o nosso não, e a população, né, a questão populacional, é muito pouco. Muito, muito pouco. Então, é injusto e o presidente foi um tanto quanto malicioso ao usar dados que leigos nunca vão entender, porque tem todas essas questões a serem levadas em consideração. Mas eu acho que essa comparação ela é necessária a partir do momento em que o Bolsonaro ele fica dizendo, nós agora somos país desenvolvido, porque nós entramos na OCDE. Só que aí vem a questão da comparação. Ela é injusta? Sim. E essa injustiça acaba potencializando as diferenças. O quão ridículo é uma pessoa requerer ser um país desenvolvido sem ter atingido as metas necessárias. Então, nesse aspecto, essa comparação ela é pontual, porque ela serve para uma coisa. Em relação à questão dos conteúdos que o Kleber falou, é interessante ver o seguinte. Durante algumas décadas, nós, professores, trabalhamos com a ideia de quebrar o paradigma do conhecimento em caixas e trabalhar com a ideia de que o conhecimento ele deve ser construído de forma fluida e transdisciplinar. Essa transdisciplinariedade parte do pressuposto de que todos os assuntos eles podem ser e devem ser observados com prismas distintos ligados às demais disciplinas.
a história, português, a geografia, inglês, etc. e tal. Todo mundo, em cima disso, desenvolveu um olhar sobre aquele determinado assunto, fornecendo ao aluno conhecimento amplo. Esse conhecimento amplo ele só poderia ser construído a partir do momento em que nós trabalhássemos em equipe. É daí, por exemplo, que nasce a ideia, em muitos estados, escolas estaduais, escolas municipais, de trabalhar projetos anuais. O primeiro planejamento que existe em sala de aula é a ideia de que, vamos trabalhar qual tema e de que modo as disciplinas podem se organizar e dialogar para fazer com que esse conhecimento ele possa atingir o aluno e possa fornecer a ele uma aprendizagem significativa. O que aconteceu? Praticamente um processo em cadeia. Por quê? A partir do momento em que a perspectiva que você tem é transdisciplinar, o exame que vai avaliar o aluno, ele precisa também ser transdisciplinar e interdisciplinar. Ou seja, ele vai avaliar o aluno dentro de uma questão que traz outras questões, né? Que traz outras referências, outros arcabouços. E é nisso que o Enem acerta muito, e foi muito baseado nisso que o Enem fez uma revolução nos vestibulares e demais processos seletivos, porque eles também passaram a ser interdisciplinares e transdisciplinares. Quando o presidente se manifesta dizendo que vai fazer uma revisão, que o cara tem que aprender português, tem que aprender história, tem que aprender matemática, 2 mais 2 é quanto? Ele faz aquele vídeo ridículo, né, tentando menosprezar o próprio Enem, que é uma coisa que ele faz muito, né, questionar a veracidade e inclusive o respaldo que alguns institutos têm. Recentemente ele questionou o respaldo do próprio IBGE. do próprio IBGE. Gente, pelo amor de Deus, o IBGE existe Você está atacando o seu próprio órgão há décadas. O IBGE existe há décadas. O IBGE atua no Brasil desde os anos 40. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, e o cara não sabe nem fazer a conta direito, porque aí foi lá a Folha de São Paulo e disse: o presidente fez uma crítica ao modelo de pesquisa do IBGE, mas ele está errado. Isso não é o modelo de pesquisa do IBGE. Enfim, então quando ele levanta esse questionamento, isso é perigoso, porque destrói o trabalho do professor e destrói os estudos do próprio aluno. Então você que está nos ouvindo é o seguinte: eu concordo com o Márcio, concordo com o Lídia na perspectiva de que precisamos focar nos estudos, a pessoa não pode deixar, e de fato, você que está nos ouvindo, não deixe de estudar em momento algum. Inclusive, depois desse episódio, vá maratonar todos os outros que a gente já fez, para você pegar os outros possíveis temas do Enem. Continue seus estudos. Agora, existe uma coisa que a gente não pode deixar de fora, e isso faz parte da sua formação enquanto cidadão brasileiro. Não deixe que, eventualmente, determinados grupos políticos tentem modificar algo que é um benefício social. O Enem não veio para destruir o conhecimento, o Enem veio para significar esse conhecimento. Veio para dar a oportunidade de que pessoas elas possam entender os conteúdos de forma interdisciplinar, que você possa conectar geografia com história com sua realidade. Você, cidadão de Juazeiro, Petrolina, Cuiabá, São Paulo, onde danado for, você conectar e significar esses conhecimentos. Então o Enem serve para isso. Teve até um questionamento que a gente vai mais lá na frente falar, o aluno dizendo, se for conteudista é melhor. Não, é pior, tanto para você, aluno, quanto para a educação como um todo. Eu não quis dizer que os dados que Kleber trouxe são uma comparação, no caso, eu acho até relevante que seja exposto esses dados, para que as pessoas conheçam como funciona nos outros países. Mas trazendo como o governo faz a questão da comparação por essa síndrome de vira-lata, de a gente também pode, é que eu acho errada, entendeu? Usar esses dados sem que tenham um conhecimento profundo de como eles são coletados e de como realmente as proporções, né, entre os gastos e a quantidade de cada país e, enfim, os métodos usados para a distribuição do valor. Usado. Distribuição, orçamento dividido por alunos. Uhum. Mas é o que eu quis dizer assim, o que você trouxe realmente é relevante, mas trazendo para o Brasil, entendeu? Como o governo usa, equiparando a gente a esses países que já estão desenvolvidos há muito tempo nessa questão educacional, que não tem nem... É desleal. É desleal, entendeu? Sim. Mas não menosprezando sua pesquisa, que eu achei realmente relevante. Eu queria aproveitar aqui o que os colegas falaram para tocar no assunto. Gente, em qualquer lugar do mundo
na maioria das nossas situações no mundo adulto, nós vamos ser avaliados. Então nós precisamos estar preparados. Quando nós vamos preencher no consulado americano ou em qualquer outro consulado, né, a ficha para sabermos se eles vão dar ou não o visto de entrada, nós somos avaliados. Eu fui avaliado há 3 dias atrás. Eu fui convidado para assumir uma cadeira numa faculdade e fui avaliado. Eu precisei, durante 3 dias, elaborar 5 questões do ENAD, eu precisei preparar uma aula e eu fui avaliado na hora. Logo após que eu expus minha aula de 20 minutos, haviam 2 professores que me avaliaram. A gente é avaliado constantemente. Então, o que Lídia falou agora é muito importante. Acaba com esse medo, enfrenta, estuda, fica preparado, fica atualizado. As oportunidades hoje são super bacanas, mas não pense que o mundo vai ser fácil. A questão é que existe, infelizmente, um pensamento de governo que despreza o conhecimento e as avaliações. Abertamente. E que quer entrar no mundo, vou dizer assim, no mundo dos países desenvolvidos, certo? Sem esforço. Não é assim. Quando você vai entender a história da OCDE, você vai ver que ela tem uma visão, que ela tem um planejamento, que ela tem um objetivo, que para entrar ali precisa cumprir determinadas regras. Quando você vai entender a celeuma que aconteceu entre a Grã-Bretanha e os outros países da Europa, sobre se entra ou sai do BRICS, entendeu? Você vai entender que há uma lógica comercial, uma lógica de relações internacionais, há uma lógica, uma disputa de forças de países que têm 700 mil anos, 700, 800 a 1000 anos constituídos como povos, como nação, 200, 300 anos como democracia. É isso, gente. A gente é avaliado sempre. O Brasil precisa acabar com essa história do jeitinho. Oba, fui para Nova York. Oba, fui para Miami. Joguei uma pituca de cigarro no asfalto. Ai, fiz isso. Ai, que legal. Roubei a toalha do hotel. Acaba. Não é assim. Nós não somos assim. Tá certo? Então você vai ser avaliado sempre. Eu estou com 48 anos, eu sou um adulto com a vida estabilizada, mas continuo sendo avaliado. Eu estou pleiteando o mestrado. Eu tenho que fazer as provas. Eu vou ter que fazer a prova de 2 línguas. O que é que vai fazer com que eu passe? Se eu estudar. Ou seja, isso é que é bacana do historiante, né? Vocês estão aí do lado se preparando para o Enem e nós aqui estamos nos estudando para os nossos avanços aqui também como professores, como 3 caras e uma mulher linda que quer continuar evoluindo. Manda, Cláudio. Pronto, vamos lá. Atenção, pessoal. 1, 2, 3, rodou a vinheta. Passando a limpo. Primeira pergunta. Novo concurso de oficiais dos bombeiros da Paraíba usará nota do Enem 2019 na primeira fase. É verdadeiro ou falso? Nossa, essa foi boa, hein? Eu acho que... Eu acho que é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Também acho que seja verdadeiro. O Enem se fortaleceu muito e está sendo bastante utilizado. Para vocês, historiantes que estão escutando esse podcast e escutando também todos os nossos outros podcasts, é uma notícia verdadeira. Uhul. Saiu na Folha Dirigida, que é o maior jornal sobre concursos do Brasil. E o CFO, que é o curso para a formação de oficiais de bombeiros da Paraíba, vai usar na primeira fase a nota do Enem de 2019. Olha Isso que coisa fantástica! Não, e é muito legal porque se você parar para pensar, é o Estado usando o próprio mecanismo. Isso Ou mesmo. seja, você tá até contendo gastos com isso, né? Claro. Fantástico. Maravilhoso, gente. O Nordeste é um país lindo, gente. Sério, vem conhecer. E só um adendo. A inserção da nota do Enem como etapa faz com que, inclusive, aumente
o nível de conhecimento desses candidatos que estão participando. Então o cara, além do que estudar para passar para aquela determinado, enfim, determinado curso que você quer fazer, você ainda vai usar para o concurso do que você quer fazer, entendeu? Então, coisa fantástica. E o interessante é que, de acordo com o nível que o Enem foi tomando, né, foi crescendo e as abordagens do Enem, trazidas no Enem, são questões sociais, né, também relevantes, que eu acho que todo prestador de serviço público deveria estar a par, né? Que são conhecimentos sociais. Você vai atender a população, então você deve conhecer as necessidades da população. E eu acho que o Enem hoje traz muito disso, conhecimento popular. Vamos agora para a segunda questão. Fernando Holliday, que é da Escola Sem Partido, deputado, né? Holliday virou. Ele é vereador do São Paulo. Que é o vereador. É verdade, que é levou vereador, o esculacho essa semana. Pela maravilhosa cidade de São Paulo que não sabe escolher seus representantes, infelizmente. Exatamente. O vereador Fernando Holliday disse em entrevista: transformar os professores no problema da educação é errado. É verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Ele reconheceu a posição dele e... Sério? Disse que o Escola Sem Partido foi um erro. Sério? Você já vai dar a resposta, Cleber? Deixa eles falar, né? Tu acredita? Eu não acredito não, mas... É uma notícia verdadeira. É uma entrevista que ele Chocada. concedeu à Folha de São Paulo e saiu agora, nessa segunda-feira. E ele, como o professor Pablo disse, ele considera que foi um erro a criação do Escola Sem Partido. É um erro também que tenha sido insinuado que os professores deveriam ser filmados na sala de aula por questões ideológicas, porque ele mesmo admite que quando estudou nunca viu nada de ideologias enquanto estudou. E essa frase aqui é a frase título da matéria. Não acredito. Agora, Kleber, Ai, gente, isso por menos pessoas sinaliza- obsoletas. Que maravilhoso. Porém, isso tem a ver com a questão da modificação da abordagem desses candidatos conservadores que estão querendo se distanciar de Bolsonaro. Exatamente. Viu? Isso é uma jogada política de distanciamento de Bolsonaro que começou com Dória, quando Dória reprovou Bolsonaro quando ele disse que era para comemorar o golpe de 64. Agora teve Witzel. Isso, eles viram, identificaram que isso não era bom nas urnas, e aí o que aconteceu? Uma mudança estratégica política, e o MBL começou a correr em outro rumo. Não que eles achem ruim Escola Sem Partido, porque na mesma matéria, Holliday diz o seguinte, ó, mesmo assim, eu ainda acho que é interessante que a gente cole cartazes na escola dizendo: aluno, você pode discordar do seu professor. Se o professor veicular algum material que você não concorde, se manifeste. Você tem o direito de se manifestar. Ele considera ainda colocar isso nas escolas. Mas filmar o professor e demonizar o professor, ele reconhece na matéria que isso foi errado. Inclusive é um áudio. Pra quem quiser ouvir, aqui mesmo, se você tá ouvindo a gente no Spotify, abre o Café da Manhã da Folha de São Paulo. O de hoje, segunda-feira, foi sobre esse assunto. E tem um áudio do Fernando Holliday falando. Na verdade, o programa de hoje foi sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. E tem uma entrevista com um rápido áudiozinho do Fernando Holliday falando esse tipo de coisa. Eu também me surpreendi bastante, mas é uma espécie de estratégia política de afastamento da esfera bolsonárica e de aproximação a outra esfera que está crescendo. E jovens, se preparem porque 2022 vai ser louco. Dória candidato a presidente do Brasil. Uhul, ração humana pra todo mundo. Ah, é? Então tá. Vamos agora para as contribuições dos nossos seguidores no Instagram, no Facebook, e seja mais lá onde eles quiserem se manifestar com a gente. Tivemos aqui algumas manifestações. As manifestações foram poucas, parece que o pessoal não está muito ligado nessa possibilidade de o Enem ter algum tipo de interferência ou sobre o futuro do Enem, mas nós temos aqui algumas contribuições. A primeira contribuição eu vou mandar aqui para o Márcio Fabiano. Rodrigo Salvador, que não é de Salvador, tá? Eu vou lhe dizer agora, ele é de Campo Grande, Brasília. Não sei se Campo Grande é um bairro de Brasília ou se é um... Não sei, Lídia é quem conhece Brasília aqui. Campo Grande? Campo Grande, Brasília. É cidade
Cidade satélite. Pronto, cidade satélite de Brasília. O Rodrigo Salvador disse o seguinte, Márcio. Do jeito que anda a pasta do MEC e esse desgoverno muito competente, o Enem corre o risco de não ser realizado. Rodrigo, eu acho que seria muito escandaloso, mas muito escandaloso se o governo não realizasse o Enem Pegaria mal. agora em 2019. Acho que iriam haver uma série de reações da sociedade, tá? Não só de professores, de alunos e tudo mais. Acredito que o governo vá realmente tentar cada vez mais minar o Enem, o que é lamentável. Tá certo, Rodrigo? Mas, fica ligado, faz a tua parte, tá? Acompanha a gente, procura tirar tuas dúvidas, valoriza as oportunidades que você tem nesse sentido de adquirir conhecimento e nada de ficar preocupado se a prova vai ser conteudista, se a prova vai ser de um jeito ou se a prova do outro. Quando a gente tá tranquilo, quando a gente sabe que estudou, que fez a coisa certa, aí segura uma onda. Eu só queria aproveitar a oportunidade, Rodrigo, para dizer a você, a todos os historiantes, que as provas interdisciplinares são um fato do mundo da educação moderna. Isso está acontecendo no mundo todo. Eu, como publicitário, eu estudo convergência de cultura, convergência de mídias. Então, as coisas estão se interrelacionando, certo? Por que não as disciplinas, né, tradicionais não podem se interrelacionar? Então, faz uma reflexão sobre isso, gente, porque o mundo está cada vez mais conectado, interdisciplinado, interagindo. Nós não podemos andar para trás. Ok, senhora Lídia Verônica. Participação aqui da Valéria Adriano. Ela está de volta. Nossa sócia. Ela disse o seguinte. É um desejo dela, tá? Espero que continue sendo um ótimo exame para ingresso nas universidades. O temor é justamente nessa questão de que o presidente entende como teor ideológico, né? E, enfim, ele coloca lá na pasta, né, para presidir a pasta, para liderar a pasta, pessoas que possam atender a essa vontade dele, né? Como o Velez já tinha falado que ia realmente olhar a prova, coisa que nunca foi feito antes. Provavelmente né? Também, como é que eu posso dizer? Aliado às ideias do presidente, né? E olavista, que tem essa pegada da perseguição marxista e tudo mais. Enfim, é perigoso que alguns temas, como o Bolsonaro criticou muito o Pajubá, né, ano passado. Questão de diversidade. É preocupante que essa questão dos assuntos relacionados à pluralidade, né, social que o Brasil tem sejam deixados de fora. Muitos alunos que, por muitas vezes, conseguem entender a linha de raciocínio trazida nas provas por conta da realidade a que eles conhecem, talvez possam ficar de fora de fora no sentido de não compreender a prova, né? Ficar de fora do assunto devido ao fato de ser muito técnico e, enfim, distanciá-los da realidade. E aí pode sim comprometer. E realmente é o que a gente menos quer, né? Quando a gente faz um vestibular em alguns outros... fazia, né, antigamente, porque eu sou da época que o Enem começou para justamente qualificar o ensino médio. Ele não era uma prova que me dava pontuação para ingressar na faculdade. Avaliava como é que estava sendo a educação. Exatamente, que é o que eles fazem até hoje. Né? O Enem não é apenas uma prova, né? Ele coleta informações. E, como eu falei lá no início... Até para o próprio Ministério da Educação se reorganizar e pensar em políticas para o próprio ensino médio. Mas a partir desse diálogo, né, com as provas anteriores que vão se construindo novas provas baseadas no conhecimento daqueles alunos que fazem a prova, enfim. E espera-se, né, que apesar dessa perseguição ao viés ideológico que é trazido nas escolas, que ela não perca a qualidade e que ela possa alcançar, né, a sociedade como um todo, a todas as classes sociais que, infelizmente, não são alcançadas de forma igualitária na educação.
Cléber Roberto, o Sávio Roberto, quase seu xará, disse o seguinte, me dê sua perspectiva enquanto professor. Ele disse, se for mais conteudista, vai ser mais fácil rir. Não, com certeza, se for mais conteudista, como ele descreve, será uma prova muito mais complicada para os alunos. Exatamente devido ao que já foi até comentado aqui, que a educação ela já está sendo adaptada para esse conteúdo interdisciplinar, ou seja, em que as disciplinas elas não são aquela formação rígida, em que, por exemplo, o aluno vai estudar história e apenas história, vai estudar biologia e apenas biologia. Não, já há essa integração entre disciplinas nas escolas, nas instituições de ensino. Se vier uma prova do Enem, como está descrito, conteudista, ou seja, que seja aquela que é elaborada apenas com dados, digamos, de uma prova clássica de decoreba, vamos dizer assim, ela vai prejudicar muito os alunos. Isso aí principalmente os alunos que não têm acesso a cursinhos. Devemos lembrar bem isso, porque alguns cursinhos eles podem se adaptar a essa nova realidade. Já na educação pública, não. Um processo de readaptação educacional dentro da esfera pública é muito mais lento, vai demorar muito mais tempo, diferentemente de um cursinho, em que os professores vão alterar sua apostila e no mesmo mês já podem estar passando um novo conteúdo, digamos, mais tradicional. Isso daí, uma prova conteudista, ela pode prejudicar muito esses alunos, principalmente que saem da esfera pública. Ok, essa agora vai para todo mundo, tá? É do nosso apoiador, o Flávio. Valeu, Flávio. E ele falou o seguinte: com essa onda conservadora e do crescente repúdio ao intelectualismo acadêmico, preste atenção, vai para todo mundo, principalmente o desprezo pelas ciências humanas e o fundamentalismo religioso, não seria exagero crer que provavelmente este seria o último Enem. Vale lembrar que o ministro da Educação disse que as universidades devem ser reservadas à elite intelectual e que a ideia de universidade para todos não existe. Palavras do próprio. Sabemos que o Enem, apesar das falhas apresentadas e o alto preço da inscrição, é uma ferramenta inclusiva. A prova disso é o ingresso de centenas de estudantes oriundos da classe trabalhadora às universidades públicas e privadas do Brasil. A educação pública brasileira sofrerá um corte de mais de 5 bilhões de reais em seu orçamento, assim como a saúde. O Brasil ainda a enxerga como gasto e não como investimento, e isso não é à toa. Nós sabemos do poder da educação e eles também. Então, figuras bizarras como Olavo de Carvalho e outros, certamente terão mais influência sobre o Enem nos próximos anos, caso ainda venha a existir, além da influência de representantes religiosos que estão com o governo, haja vista não restou mais ninguém do INEP devido às demissões. Aliás, a possível junção de conceitos religiosos com conhecimentos científicos é um outro problema que a educação brasileira atual terá pela frente. A cada dia que passa, se confirma o que Darcy Ribeiro já havia nos alertado no século XX. A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Caminhemos. Caraca, falou bonito, hein, Flávio? Posso comentar para todos nós? Muita coisa legal ele falou, mas o que eu peguei aí, que era o que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo, sobre o pensamento do atual governo, né? Que é a privatização, né? Ensino à distância. E governo, eu digo o nosso presidente mesmo. O ensino ele quer valorizar o ensino à distância. A Damares está aí divulgando, né? Eu tentando elaborar formas da educação em casa. Fala-se, né, da possibilidade de faculdades públicas serem pagas. Então, assim, cada vez mais distanciando o pobre. Vamos ser bem claros. O pobre, vou generalizar, porque dentro do pobre tem várias outras minorias, né? Dificultando o acesso a determinadas classes à educação, né? E aí a saúde também, enfim, visando, na verdade, o lucro, tanto na doença quanto no conhecimento. E o novo ministro do Mistério da Educação
Ele é bancário. Então ele tem a visão de Paulo Guedes. Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome, gente, dele? Vai tentar a merda. Vai O Wilson Witzel. O pessoal tá chamando o Witzel de... Como é que é o nome? Auschwitzel. O apelido dele lá no Rio de Janeiro. Pesado. Auschwitzel. É porque ele declarou abertamente que ele ia colocar snipers pra abater pessoas. Gente, abater pessoas. Os caras no ponto mais alto de um prédio abatendo pessoas na mira, na nuca. E ele dizendo, vai mirar na cabecinha. Que Gente, horror. que é isso? Abraham Weintraub. 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 Ah, desculpa, Trouble. foi que eu li em alemão, né? Trouble. Weintraub. Vamos em português mesmo. Weintraub. Traz uns traub aí pra nós. Olá vista, né? Abraham Weintraub. Ele falou num vídeo que não é pra dialogar com um comunista. Que tem que fazer que nem o professor Olavo de Carvalho mesmo. Tem que xingar. Então, assim, diálogo, o ministro da Educação não vai priorizar, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que com a lista de comunistas que nós temos hoje, que inclui o nosso querido Amoedo, vai estar difícil, né, de dialogar com qualquer outro setor do governo que não seja a situação, né? Amoedo é tão comunista quanto Márcio é comunista. Nossa, o aristocrata aqui da nossa roda até deu uma olhada aqui trevosa. Mas enfim, ele também tem um pensamento olavista, né? A paranoia da perseguição aí marxista. Mas o que me preocupa é exatamente o pensamento que ele traz da vida dele. Ele não tem contato com a educação, ele tem contato com o banco. Ele quer privatizar, né? Ele quer pensar na economia numa plataforma de quê? De privatização. É a educação bancária, que ela citou aí também, né? Isso. Educação tradicional. O professor fala, aluno só recebe. Mas o que eu quero dizer é na questão de lucrar com a educação. Né? Lucrar entre aspas, né? Que o governo não deveria. Mas enfim, acabar com esse governo de... Como é que fala? Esquerdistas? Não. Conservador? Não, sociais. Acabar com essas políticas sociais, né? E privatizar, e monetizar, e, enfim. Ele vai ter esse segmento aí. Além do olavismo, a mentalidade dele não é de uma educação para todos, né? Então, assim, já como o Tabata mesmo já tuitou, o Boulos também tuitou aí, o Boulos está revoltadíssimo, que talvez seja outro problema para o Ministério da Educação. Gente, quando você faz... O barato sai caro, né? E você faz uma coisa mal feita, você faz 2 vezes. E eu tô achando que a gente vai fazer umas 4 ou 5 esse ano, porque tá duro o Ministério da Educação. E realmente é um futuro bem negro aí. Massa. Só queria acrescentar o seguinte, Flávio, você pontuou isso com muita clareza, firmeza e muito bem argumentado. Eu só quero trazer uma reflexão para os historiantes. E nós, como vamos reagir a isso? Existem várias maneiras de nós reagirmos. Uma delas é pegar o computador, mandar um e-mail para o deputado federal em quem você votou e dizer, olha, o que é que está acontecendo com o MEC? Você está fazendo o quê? Você faz parte de alguma comissão, deputado? Eu gostaria de saber, eu queria lhe dizer que eu votei no senhor, na senhora, mas não concordo com o que está acontecendo. Eu acho que está na hora de vir uma onda cívica verdadeira no Brasil. Entendeu? E essa onda cívica verdadeira significa que nós estejamos bastante cientes de que nós temos a possibilidade de reverter essas coisas que estão acontecendo. É interessante, Márcio, você pontuar isso, porque assim, o Flávio falou uma coisa interessantíssima e citou o Darcy Ribeiro. Por quê? Essa questão da educação, a educação ela não está assim porque é uma crise, ela está assim porque existe um projeto de dominação. Então assim, gente, se você de fato acredita
numa educação libertária, uma educação que constrói pontes, que constrói saberes, conhecimentos, constrói cidadania, você tem que, enquanto cidadão, se opor a esse tipo de coisa. Então, como o Márcio está falando aqui, se manifeste, você que já passou dos 17 anos, que já está com mais de 18, enfim. Na verdade, você desde os 16 que já está votando, né? Porque 16 até 18 você vota é facultativo, né? A partir dos 18 que é obrigatório. Então, se você já votou, se você já se manifestou, cobre as pessoas em quem você votou para que elas se manifestem em relação sobre isso, tá? Porque é uma questão perigosíssima. Nós estamos brincando com uma das pastas, um dos ministérios mais importantes para o desenvolvimento do Brasil do ponto de vista, porque é a partir da educação que pilar, vai né? a questão da ciência e da tecnologia. Por quê? Para você ter ciência e tecnologia, você tem que ter uma educação boa, firme, sólida, para que isso seja desenvolvido. E outra, nós estamos perdendo o tempo falando de vamos combater ideologia. Gente, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos investir em estratégias, políticas educacionais, investimento em pesquisa e liberar verba para esse tipo de coisa. Kleber começou falando sobre a fala da Joyce Hasselman, que é uma fala absurda. Nós gastamos muito com a educação. Gente, pelo amor de Deus. Hasselman é cadeira comprada, né? Nós precisamos investir cada vez mais em educação. Então, quando ele fala sobre essa questão do Darcy Ribeiro, que essa crise não é crise, ela é um projeto, ele está muito certo. Entendeu? Então, assim, a quem interessa acabar com o Enem, a quem interessa a democratização, acabar com a democratização do acesso à universidade pública, entendeu? A do acesso ao ensino superior como um todo. Então nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Para além, inclusive, de a gente estar se preparando para fazermos a nossa avaliação. Qual será o destino da nossa avaliação? Será que ela vai acabar com você que está nos ouvindo? Será que você vai ser a última pessoa a fazer o Enem? Para que a gente reverta isso, você vai ter que se manifestar. Você acha que o Enem deve acabar? O que é que você acha disso? Levar em consideração que a prova já está sendo imprimida, viu? bom já. Só fazendo um complemento rápido, essa questão sobre a educação, que ela realmente é um instrumento de dominação, devemos lembrar que algumas décadas atrás o acesso às universidades era muito complicado, quando cada universidade fazia o seu próprio vestibular. Era muito difícil uma pessoa de digamos, classes menos abastadas, pessoas que não tinham condições, conseguir acesso à universidade. E essas pessoas acabavam indo para o quê? O ensino técnico, ou seja, elas iam ser simplesmente mais mão de obra para ser utilizado por quem? Para elas pessoas que estavam passando nas universidades e estavam se tornando médicos, administradores, engenheiros, ou seja, e essa questão da educação, ela ser voltada apenas para, digamos, uma estrutura de dominação, uma estrutura em que somente aquelas pessoas que tenham condições consigam acesso à universidade, é uma forma de literalmente excluir as pessoas que não têm condições de terem um acesso ao ensino superior, como dito pelo ex-ministro Vélez Rodrigues, que a universidade deveria ser um local apenas para uma elite intelectual, ou seja, excluindo aquelas pessoas que não fazem parte de uma elite intelectual, as pessoas que não têm condições de estudarem nos melhores colégios. Vamos para as considerações finais. O que é que vocês acham que vai acontecer com o Enem? Qual é a mensagem de vocês? O Enem ainda vai ser muito atacado, vai passar por um período de grande turbulência, mas eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que as reações vão acontecer e vamos aguardar aí. Não vai ser fácil também assim, não. Acredito também, como dito pelo professor Márcio, que o Enem ele vai passar literalmente por um teste, por uma aprovação dele mesmo, para ver se consegue suportar esse ataque do governo, que nós sabemos que o governo ele vai atacar a educação como forma de ser um instrumento de manipulação, de doutrinação para essa elite conservadora que está aí governando o Brasil. Gente, eu não consigo imaginar, eu não tenho solução para isso. Se a gente está trocando, ainda está brincando de trocar ministro em abril, como esse ano já está tudo caminhando, eu acho que esse ano, ok, vai acontecer o Enem.
Mas futuramente eu acho que a gente vai voltar para os vestibulares das instituições mesmo. O Enem seria, se ele continuar, vai ser mais como foi quando foi lançado, na época em que eu comecei a fazer o Enem. Mais a título de pesquisa, enfim, do que como um método de aprovação. É o que eu acho, que vai chegar ao ponto. Porque a partir do momento que vai acontecer as privatizações, né, como a gente acha que vai acontecer, as faculdades vão ter a liberdade de abordar os assuntos que lhes interessam. Ok. Ok, vamos agradecer aí ao pessoal que mandou mensagens, né? A gente tem algumas outras mensagens que não vai dar tempo para ler, mas nós vamos agradecer aqui nominalmente o Clio, né, lá do Bruno, Clio História e Literatura, mandou uma mensagem aqui. Ele respondeu ao nosso comentário, né, o que será do Enem esse ano. Ele respondeu, só Deus sabe. Aqui o Clio História e Literatura. E você que está nos ouvindo depois daqui, vai lá ouvir o ClioCast, né, que é o podcast da galera lá do Clio. A Laiana Batalha escreveu, onde estão as melhorias? Talvez ela esteja revoltada aí, esperando novidades sobre o MEC, nada de melhoria feita, né? Bem, temos mais alguns comentários aqui. Teve o comentário da... Opa. Vamos lá. Teve o comentário da Sônia Borba também. É como um avião sem piloto humano e o automático está inoperante. Ok, muito obrigado, pessoal. E você que está nos ouvindo, se você quer mandar um recado, se você quiser participar das nossas interações, deixa uma mensagem lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? É só colocar lá o Historiante, tanto no Facebook quanto no Instagram. E você pode mandar uma mensagem pra gente ou interagir lá nas nossas postagens, expondo a sua opinião sobre os assuntos que nós abordamos aqui no podcast. E agora nós vamos para os Pinga-Fogos. Pinga Fogo pro Márcio. Caro Márcio, você acha que a interferência do governo no Enem pode fazer com que o Enem deixe de ser o fator de avaliação para a entrada na universidade e as universidades voltem a fazer vestibulares individuais? Essa é uma das reações possíveis, com certeza. Se continuarem minando o Enem, desmoralizando o Enem, uma coisa que já está consolidada, né? Inclusive como você mesmo citou aí no começo, falando do concurso do Corpo de Bombeiros na Paraíba, que utilizou a nota do Enem como um acesso à primeira fase. Por que mexer em algo que já está consolidado? Entendeu? Criou-se uma cultura que vai bem e que é moderno e que tem a ver com tudo, com todas as outras provas de acesso à universidade no mundo inteiro. Eu acho que essa vai ser uma das reações, sim, professor Kleber. Lembrando que a gente tem um outro grande processo seletivo, que é o da FUVEST, né? Então a gente tem o Enem, a gente tem a FUVEST. A FUVEST nunca deixou de existir. Eu também concordo com o Márcio. Assim, eu acho uma perda enorme. Porém, se essa mudança for continuada, for feita, só que mantendo a ideia interdisciplinar, seria interessante, né? Mas eu concordo tanto com o Lídia quanto com o Márcio que isso eventualmente pode acontecer. Pinga Fogo do Márcio. Kleber, Oi. me diga uma coisa. Como ficarão os professores em sala de aula se o Enem acabar? Qual vai ser agora a nova metodologia para ensinar? Bem, para as instituições particulares vai ser algo mais fácil, porque como uma instituição particular com um acesso maior em questão de verba, juntamente com as editoras para a publicação de novos livros, vai ser algo mais fácil para eles, digamos, se readaptarem a uma condição de ensino, digamos, mais tradicional. Já no quesito da educação pública, essa que depende da aprovação de deputados federais, estaduais, para a liberação de livros didáticos, de toda uma sequência de análise de conteúdo, isso aí vai ser muito complicado, vai prejudicar muito os alunos que ali dependem do ensino público.
porque o ensino público, ele sempre demora muito até, digamos, se adaptar a uma condição de ensino. E, digamos, para se voltar atrás nesse ensino, voltar atrás em livros didáticos, em conteúdos e até mesmo da didática dos professores, já que muitos já têm uma formação mais recente e já passaram, digamos, a estudar mais sobre conteúdos interdisciplinares, vai ser algo muito difícil, essa readaptação ao modelo antigo, ao modelo clássico tradicional, ou seja, um Enem, um fim do Enem, que é literalmente a ponta final do ensino fundamental e ensino médio, o fim do Enem vai ser um desastre para toda essa cadeia de ensino que já foi formada ao longo dos anos. É um perigo, mas a gente acredita que isso não vai acontecer e nós teremos aí o Enem para os próximos anos. Dicas culturais. Vamos lá para as nossas indicações. Eu vou começar dando a minha logo. Eu pensei num filme ligado à questão educacional e em práticas interessantes para se aprender, né? E eu me lembrei de um filme que me marcou muito, há muito tempo atrás, ainda estava na faculdade, chamado Escritores da Liberdade, né? Que é o Freedom Writers. Um filme interessante que mostra uma professora dentro de uma série de problemas que a escola apresenta, tentando passar o conteúdo adiante, né, que é a literatura. E ela chega numa escola que é bastante complicada, que está ligada ali, que tem pessoas ligadas às comunidades negra e latina norte-americanas, pessoas, muitas delas ligadas ao tráfico de drogas, que acabaram pendendo por esse lado por causa de uma série de conjunturas sociais que assim o fizeram. Então essa professora, com uma ideia muito forte educacional na cabeça, ela pensa, bom, eu vou fazer desse o meu local de exercício da docência e eu vou me dedicar 100%. E de acordo com o que vai acontecendo, ela vai interagindo com a turma, né, conhecendo um pouco a realidade deles e acaba construindo uma prática pedagógica muito interessante. Então, vale tanto para alunos quanto para professores. O poder que a educação tem e o quanto a ideia de contextualizar o conteúdo com a realidade dos alunos é fundamental. Porque ela conseguiu fazer com que o gatilho para esses alunos se ativasse, para eles entenderem o que era literatura, através do diário de Anne Frank, né? Fantástico. Então, assistam esse filme, é muito interessante, muito bom, e fica aí minha sugestão para vocês. Então, Pronto. eu hoje vou indicar, como eu falei no início desse podcast, eu vou indicar um livro que é para abrir caminhos, para você ficar conectado e principalmente, né, obviamente, para você se informar. Aconteça o que acontecer com o Enem, esteja preparado, busque suas fontes. O livro se chama Você, Eu e os Robôs, Pequeno Manual do Mundo Digital, é da escritora Marta Gabriel. Eu sou super fã dela, ela é uma mulher inteligentíssima, uma grande palestrante que estuda muito sobre tecnologias, novas práticas, sobre robôs, sobre mundo digital, sobre educação. Eu já fiz um curso com ela, ela é uma fofa. Então, para você entender, né, quais os impactos da revolução digital na humanidade, que transformações ela nos traz, como lidar com essas transformações, seus desafios e oportunidades. Como dizia meu avô, um olho no peixe, o outro no gato. Tá ligado no que está acontecendo no Brasil, tá ligado no que está acontecendo com o Enem, mas faça a sua parte. Fique ligado no seu conhecimento. Eu tenho 2 filmes para indicar, que são opostos, socialmente falando, mas que eu acho que são muito relevantes. Que é Almoce com Carinho, que é um clássico, é lindo, eu assisti quando eu era muito pequena. E eu acho lindo, lindo, lindo. Esse é um clássico, né? Quem nunca, dessa nova geração, né, já ouviu falar, por favor, procure. Quem já viu, veja de novo. E o outro é o Clube do Imperador, que já é um outro tipo de sociedade que o professor entra, né? Para lecionar, enfim. E eu acho legal também,
que conheçam não só a questão do ensino, mas as personalidades os rumos, né, que as pessoas escolhem tomar, enfim, de acordo com sua personalidade. É muito importante. Eu acho que são dois contrastes os filmes, mas os dois estão falando sobre educação e os desafios da educação, né? Pronto. As minhas dicas serão 2 músicas. Uma música de Gabriel Pensador, que é Estudo Errado. Essa música ela faz exatamente uma crítica ao método do ensino, que é aquele método de decorar. Que no trecho da música o aluno está simplesmente ali decorando para passar na prova e não apanhar do pai. E a outra música é um clássico do rock, que é a Not a Brick The Wall, do Pink Floyd, que é exatamente uma crítica... Que é Leave all kids alone. Uma crítica ao ensino tradicional. Tá? E essa daí, para vocês aí que xingam Roger Waters, é uma música do Pink Floyd, que foi uma banda que ele participou. Ou seja, não vão lá xingar o cara por fazer política, porque ele sempre fez. E eu vou dedicar também aqui um filme, um filme aqui que até eu acho que alguns vão olhar para mim de cara estranha, é a Escola do Rock, de Jack Black. Aqui tem o principal artista, o principal ator. E esse filme, se você fizer uma análise sobre ele, ele também faz uma crítica contra o ensino tradicional e ele utiliza uma forma de método em que vai tirar o talento do aluno como uma forma de passar conhecimento para ele. Algo que é bem descrito pelo grande escritor e o grande teórico Paulo Freire. Massa. Lídia Verônica, nós temos playlist? Tem sim, DJ. Qual... Parece um programa de rádio. Qual é o nome da playlist? Sugestões? Alguém? Paulo Guedes, Tchutchuca. Não. Vem Trebal. O quê? Vem Traube. E as pessoas vão conseguir encontrar essa playlist desse jeito? Não, Paulo Freire. Mistério da Educação. Mistério da Educação. Pronto, Mistério da Educação. Você que está nos ouvindo, quando terminar esse podcast, você clique no link que está na descrição dele para você curtir a nossa playlist Mistério da Educação, tracinho historiante. Enquanto você estuda, né? Com várias canções, inclusive as que Kleber acabou de sugerir, para que você, né, consiga contextualizar tudo aquilo que nós falamos aqui nesse programa, né, com canções interessantes, belas, bacanas, ou não, né? Podem ser até feias. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast do Historiante. Eu queria agradecer a todos vocês, a todas as pessoas que mandaram mensagem para falar com a gente, agradecer aos nossos apoiadores que estão citados nominalmente na descrição desse podcast. E você que está ouvindo a gente, você quer participar desse projeto, você quer ser um apoiador, vá no site apoia.se/historiante e faça uma contribuição. E a partir de R$4 faça parte do nosso grupo secreto com muito material exclusivo. Inclusive tem risco de você encontrar o Márcio Fabiano por lá, né, Márcio? Sim, claro que eu estarei por lá. Cada vez mais eu apareço, tá, queridos e queridas? Pois é, você vai poder encontrar o Márcio lá fazendo uma série de sugestões interessantes para abrir a sua cabeça, falando sobre livros, filmes, séries, várias dicas para você abrir a sua cabeça culturalmente e potencializar a sua redação ou mesmo potencializar o seu conhecimento em várias áreas, ok? Lembrando que Historiante, o seu portal no mundo. Ok, então é isso, pessoal. Um grande abraço e no 3, 1, 2, 3. Tchau! Valeu, meus tchutchucas.